Olá, meninos e meninas. Sou a professora Ana Marta, né? Professora de História de vocês. Olha só, hoje a gente vai fazer a correção da nossa 6ª atividade, que está lá no livro de vocês, na página 77, tá? Aí eu trouxe ela aqui para o nosso formulário, tá lá no meu site também, tá bom? Quem não fez pode acompanhar lá no site. E ela fala sobre o absolutismo e o mercantilismo. Então, no decorrer das questões, você já vai entender o que vem a ser exatamente isso, absolutismo. Olha só, primeira questão. O que é monarquia absolutista? E cite um exemplo desse tipo de monarquia. Gente, então, monarquia absolutista é uma forma de governo onde o poder do Estado é todo do rei. O rei tem o poder de decidir tudo, de comandar, entendeu? E um exemplo disso foi a França durante o governo de Luís XIV, que Luís XIV ele praticamente se endeusou, né? Ele se viu como um deus acima de qualquer outra pessoa. Vamos ver a próxima questão. Por que Luís XIV era chamado de Rei Sol? Como esse se relaciona à doutrina do direito divino dos reis? Olha só. Luís XIV construiu uma imagem de si mesmo que o colocava acima de todos os outros seres humanos. E como se fosse o astro-rei, ele usou essa imagem para reafirmar seu poder considerado divino. Isso foi de acordo com o nosso historiador, né, o Bossuet. Você vê como o governo de Luís XIV foi bem absolutista. Olha só, gente, para essa próxima questão, nós temos a análise dessa imagem. Ó, a imagem, vamos ver. A imagem abaixo representa Henrique IV, rei da França, entre duas figuras femininas. Uma simboliza a paz, né, que é a esquerda, simboliza a paz. E a outra representa a religião, à direita, né? Então, a religião apoia sobre o colo. A religião apoia sobre o colo o texto Edito de Nantes. Analise a imagem e responda as questões. Então, olha só. Ela tem aqui ó, o texto de Nantes. Tá vendo? E agora nós vamos ver a questão. É de um autor desconhecido, viu, gente? Henrique VI apoiando-se na religião para dar a paz à França no século XVI. Nossa, ela aqui. Como a paz se coloca em relação ao rei? Marque uma ou mais alternativas. Aí nós vamos ver lá, olha só. Como ela se coloca? Nós vimos aqui que a paz está à esquerda, né? À esquerda. Então, aqui, a paz. A religião, à direita. Vamos ver lá. Ok. Como que ela se coloca? Ela se coloca de uma forma respeitosa, né? Não é de forma desafiadora, não é de forma inadequada, não está oferecendo algo como presente, né? A paz não está. E ela não está sentada também. Então, só temos uma alternativa correta, né, gente? Ok, vamos para a próxima. Isso é de acordo com a gravura, tá bom? De acordo com o que você estudou, que evento histórico pode ter inspirado o artista na criação dessa pintura? Gente, nós acabamos de ver aqui, bem aqui, ela nos diz, ó, a religião apoia-se sobre o colo o texto de Edito de Nantes. Então, qual seria a resposta? De acordo com o que você estudou, que evento histórico pode ter inspirado o artista na criação dessa pintura? Então, o Edito de Nantes, proclamado por Henrique IV, que encerrou as guerras religiosas e diminuiu as tensões sociais na França. Ok. Agora, lendo sobre a história de Henrique IV e as conquistas de seu reinado, que mensagem você diria que é construído pela composição dessa pintura? Olha só, você viu aqui na pintura
que tá todo mundo, né, tendo assim uma amizade, uma reunião, todo mundo conversando de boa, mostrando lá os escritos de Nantes, olha. Então, o que se pode, né, que mensagem pode construir? Que trouxe a paz à França, que Henrique IV trouxe a paz à França apoiando-se na religião. Então ele encerrou, aqui ó, na questão anterior, encerrou as guerras e diminuiu tensões sociais na França. Isso com as religiões. Vamos lá para a próxima questão, gente. O texto a seguir é um fragmento da obra Leviatã de Thomas Hobbes, no qual esse autor define o que seria a essência do Estado moderno. Leia e responda as questões abaixo. Ok, vamos ler, né? Uma pessoa instituída pelos atos de uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, como autora, de modo a poder usar a força e os meios de todos, de maneira que achar conveniente para assegurar a paz e a defesa comum. O titular dessa pessoa chama-se soberano e se diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos. Vamos ver o que nos vem para responder aqui. Pergunta: identifique onde estaria a essência do Estado segundo Thomas Hobbes e escreva suas conclusões. Então, onde está a essência? Olha lá, que ele fala do soberano. Então, essa essência estaria em uma pessoa, o soberano, que seria capaz de assegurar a paz e defender o bem comum. Ele explicou direitinho, então a essência é que estaria em uma pessoa, que é no soberano. Então, como Hobbes define soberano e súdito, de acordo com o texto lá, ó, soberano. Soberano para Hobbes é a pessoa a quem foi dado o direito de comandar, com o objetivo de assegurar a paz e a defesa do bem comum. E as demais pessoas sujeitas a ele são os súditos. Então, a próxima questão tem um texto, gente, vamos ler. Defende o acúmulo de divisas em metais preciosos pelo Estado por meio de um comércio exterior de caráter protecionista. Alguns princípios básicos são: primeiro, o Estado deve incrementar o bem-estar nacional, ainda que em detrimento de seus vizinhos e colônias. Segundo, a riqueza da economia nacional depende do aumento da população e do incremento do volume de metais preciosos no país. Terceiro, o comércio exterior deve ser estimulado, pois é por meio de uma balança comercial favorável que se aumenta o estoque de metais preciosos. Quarto, o comércio e a indústria são mais importantes para a economia nacional do que para a agricultura. Pergunta: que nome se dá ao conjunto de práticas econômicas descrito nesse texto acima? De que estava falando aqui acima, gente? Então, estávamos falando do mercantilismo. Próxima pergunta. Resuma, diga quais são, né? Diga só quais são os 4 princípios básicos desse conjunto de práticas econômicas. Tá? Os 4 princípios básicos do mercantilismo. Então, são protecionismo, metalismo, balança comercial favorável e incremento das exportações por meio do favorecimento do comércio e das manufaturas. Ótimo. Vamos definir agora, já que nós falamos tanto aqui sobre mercantilismo, mas não definimos, vamos falar agora o que vem a ser isso. O que é mercantilismo, gente? Definir, dizer o que é mercantilismo. Então, no geral, olha só, mercantilismo foi um conjunto de teorias e práticas econômicas adotadas e desenvolvidas pelos governos europeus durante a fase do capitalismo comercial e na Idade Moderna. Então, o que é absolutismo? É uma teoria política que defende que alguém, no geral, lá o monarca, né, que era o rei, detém o poder absoluto. Então, obrigado, gente. Todo mundo acompanhou a correção, né? Olha só, todo mundo acompanhou. Vai ficar lá no meu site, tá? Vou colocar uma corrigida para vocês, vai ficar tudo lá acompanhando, tá bom?
E eu espero que tenham entendido o assunto. Obrigado e tchau. Beijo.